Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão porque tem jogaço nessa quarta-feira. A gente vai tentar montar aqui a escalação, o time pode ter mudanças. Félix Torres, ídolo, voltando ao seu país. E também a frase de Breno Bidon, ele mandou bem demais, eu vou te contar tudo nesse vídeo. Vamos falar de Corinthians e Barcelona de Guayaquil. O Corinthians já está no Equador desde a segunda-feira, inclusive realizou um treinamento no campo do Emelec, né, no George Capwell, na terça-feira. As informações que vêm de lá foram apenas de um trabalho tático, né, com bolas paradas ofensivas e defensivas, né, e o Ramon, obviamente, já entende, já imagina tudo aquilo que vai fazer nesse primeiro confronto aí das eliminatórias, visando aí a fase de grupos da Libertadores. Jogaço, gente. E o problema todo é a maratona, né? O Corinthians tem nessa quarta-feira, 9h30 da noite, o Barcelona. No domingo, o Santos, às 6h35 da tarde, tarde-noite, na Neoquímica Arena, pela semifinal, jogo único. Depois já joga a primeira partida, na verdade joga o jogo de volta, né? Contra o Barcelona no meio da semana que vem também. E depois, no final de semana, o primeiro jogo já da decisão do Paulistão, caso o Corinthians avance do Santos nas semifinais. E aí pausa para a data FIFA e só depois, lá no dia 27, se eu não me engano, as finais, a grande final, né, a grande decisão do Campeonato Paulista na Neoquímica Arena também. Então, tem uma pausa de uma semana ali da data FIFA, mas até lá tem 4 jogos em sequência e todos eles decisivos. É uma loucura o que vai acontecer aí nos próximos dias, então a gente precisa estar atento, vai cobrir tudo, vai acompanhar tudo do que pode acontecer. E pode acontecer uma mudança tática ou até mesmo, né, de escalação, de escolhas do técnico Ramon Dias. Por quê? Porque esse é um primeiro jogo. É um primeiro jogo que você tem a capacidade, a possibilidade de reverter caso haja algum problema no retorno, quando decide em casa. O jogo do fim de semana contra o Santos, ele não permite isso. É um jogo decisivo num jogo único em que você precisa estar com todo mundo a pleno, é clássico, é um campeonato paulista que tem 3 jogos para o título, é isso. Então daqui a pouco o foco você estabelece nesse sentido. Agora, também não dá para desconsiderar um Barcelona de Guayaquil, que é um time tradicional, que vem muito bem, tem 12 jogos de invencibilidade. Nesse ano eles são líderes do campeonato equatoriano. Nos últimos 15 jogos os caras marcaram gols, então eles vivem uma boa fase. E o jogo não tem altitude e tudo mais, mas é fora de casa, é um ambiente hostil da Libertadores que a gente já conhece. Então também não dá para desconsiderar. Você não pode, daqui a pouco, né, perder por um placar, né, 2-3-0, a ponto de não conseguir reverter. E o Corinthians, pelo que tem de elenco, de time, eu acho que consegue fazer um bom jogo e por que não sair com a vitória. E aí eu tô aqui tentando, quebrando a minha cabeça, né, na minha mesinha tática aqui, para tentar entender que time o Ramon vai levar a campo. Será que ele vai fazer um planejamento pensando ali na frente no Santos também? Ou ele vai focar e botar todo mundo que ele tem à disposição, daquilo que ele tem de melhor e pronto? E é um jogo fora de casa. Sendo um jogo fora de casa, ele se resguarda um pouco mais? Ou ele busca atacar para daqui a pouco, né, já usar um contraveneno e sair na frente do placar? O que eu quero dizer com isso? Vamos tentar montar essa escalação. Eu acho que ele mantém o sistema, tá? Existe uma possibilidade de utilizar um terceiro atacante aqui, como o Romero, por exemplo, que vem entrando bem nas partidas, e aí ele tiraria um dos volantes. Existe uma outra possibilidade, que seria a possibilidade de um terceiro zagueiro, né? Fazer um sistema de 3 zagueiros para ser um pouquinho, ou um pocão mais cauteloso, e aí você, né, especular e tendo uma tranquilidade defensiva, né? Se você voltar com um empate, tá tudo bem. Acho muito difícil que ele faça isso pela primeira vez na temporada, justamente num jogo dessa magnitude. É por isso que eu não acredito. Então, Hugo Souza, os 2 zagueiros, tá? Eu tenho praticamente uma certeza de que o Félix Torres vai ser titular. E por vários aspectos. Primeiro, ele tá bem. Acho que esse é o primeiro ponto. Tecnicamente, o Félix Torres faz uma boa temporada em 25. Ele concedeu entrevista coletiva no dia de hoje, porque ele é uma celebridade local.
O Félix Torres é jogador de seleção equatoriana. Eu acompanho muito, e, aliás, obrigado, né? A gente que fica daqui acompanhando, né, os portais e os canais identificados, né, e muitos veículos, né, que cobrem o Corinthians estão lá em solo equatoriano. Especialmente foi onde eu vi isso, foi o meu timão com o Vitor Chicaroli. Abraço para a rapaziada do meu timão, fazendo um trabalho brilhante. E o Chicaroli estava contando que ele ficou impressionado com a idolatria que os caras lá têm, o respeito que eles têm em relação ao Félix Torres. A sala de entrevistas, né, nessa coletiva pré-jogo, estava lotada. E com apenas um ou outro jornalista brasileiro, o resto dos caras equatorianos perguntando, e eu ouvi a entrevista, né, perguntando para ele como era voltar, se ele cogita voltar para o Barcelona, ele falou que nesse momento não, se ele vai comemorar se ele fizer um gol, ele falou que não, porque ele foi criado ali dentro do Barcelona, né, ele é um aficionado, ele é um torcedor do Barcelona, mas que obviamente ele vai pensar no Corinthians, vai pensar em fazer o seu melhor, mas que é muito especial voltar e jogar com o Barcelona, que ele não queria encontrar o Barcelona nessa fase, mas enfim, coisas do futebol, né? Coisas da bola, e ele vai tentar dar o seu melhor pelo Corinthians, mas que ele, né, vai ter que eliminar, né, no caso, né, o Barcelona, né, se tudo der certo. Então, reverenciado. E outra, ele tá bem, tá? De novo, o Félix Torres tá jogando bem. O cara chegou lá, reverenciado e ovacionado. Deixar o cara no banco é muita sacanagem, né? Até porque ele tá jogando bem. E segundo, ele conhece muito o ambiente, o local, o estádio, o clube, os jogadores em que ele tem contato, muitos inclusive de seleção equatoriana. Então não faz nenhum sentido você não ter o Félix Torres, tá? Então ele é titular absoluto desse jogo. O parceiro é que eu tô muito na dúvida, cara. Porque o Gustavo Henrique fez praticamente, acho que foi o primeiro jogo dele, né? Contra o Mirassol, foi o primeiro jogo dele em 25. Será que você já bota num segundo jogo? Tem semifinal domingo, a gente sempre tem que pensar nisso. O André Ramalho não vem bem, mas ele tá descansado, ele não jogou. E assim, um jogo desse tamanho, a experiência do André seria interessante. O André e o Félix, eu não sei se casa, de verdade, eu tenho dúvidas. É uma dupla que, cara, acho que jogou junto uma ou outra vez, assim. E o ano passado, quando o Félix não estava bem, então eu realmente não sei o que esperar. O Tchoca fez uma boa dupla com o Félix Torres e eu acho que eles podem daqui a pouco resolver. Acho até que tem um indicativo maior nesse sentido do que Gustavo Henrique, do que André Ramalho. O Tchoca fazia a dupla de zaga com o Félix, porque o Tchoca também não jogou no final de semana. Então, e o Tchoca tem mais agilidade, né? O Barcelona tem jogadores mais velozes e tal. Então, eu iria por Félix Torres e Tchoca, mas eu confesso pra vocês que eu tô muito na dúvida, tá? E esse mistério vai acontecer em momentos antes da bola rolar. Mateuzinho e Hugo. O Hugo não tava no jogo contra o Mirassol, foi o Matheus Bidu. E o Hugo dá, segundo o Ramon, essa sustentação defensiva. Jogo fora de casa, tenho certeza que é o Hugo. Para quem, né, tá desavisado, o Angileri não pode ser inscrito, né? Ele já não foi inscrito, na verdade, né? O Corinthians contratou depois, agora só na fase de grupos se o Corinthians avançar, que vai ser o titular, o argentino. Meio de campo. Acho que não dá para fugir muito. Peguei uma rinite aqui, desculpa, tá, gente? Acho que não dá para fugir muito do Martínez, Carrilho, Bidon e Garro. O Garro tá de volta. Aliás, ele jogou, né? Entrou nos minutos finais, foi preservadinho, tá tudo certo, mas o Garro é peça fundamental. Não dá para imaginar um time sem o Garro, ainda mais que o Coronado ainda tá machucado. A minha dúvida é nesses três volantes, só que assim, vocês me conhecem, né? Eu tendo aqui André Carrilho e aqui Breno Bidon, eu não preciso de mais nada. Eu jamais tiraria esses dois do time. Eu sei que tem gente cogitando, né? Rian, Maicon, daqui a pouco no lugar do Bidon, ou bota o Maicon de primeiro, desloca o Martínez para fazer essa função no Carrilho e deixa o Carrilho no banco. Acho que essa é uma possibilidade que eu até, dependendo, né? Porque aí é uma questão estratégica, né? Você deixa o Carrilho para segundo tempo, você descansa ele um pouco mais, pensa no jogo de domingo. Ok. Aí, ok pensar dessa maneira, mas eu me dói nos nervos, assim, você abrir mão de um jogador como o Carrilho e como o Breno Bidon. Eles são titulares, assim como o Garro. Então esse trio aqui, cara, não tem o que fazer. E assim como o Ranieri tá fora, o primeiro volante tem que ser o Martínez. Essa variação, você fazer ela durante a partida, tá tudo certo. Daqui a pouco você bota o Maicon, como eu disse, tira o Carrilho para descansar, desloca o Martínez para a direita, bota o Rihanna do Bidon, tá bem.
Ok, durante o jogo, ok. Até porque depende das circunstâncias, né? Mas inicialmente eu iria e acho que Ramon irá também. Acho que isso é importante dizer. Não é só o que eu penso. Eu acho que eu penso também o que o Ramon vai fazer, que é Martinez, Carrilho, Bidon e Rodrigo Garro, Memphis e Yuri na frente. Gente, eu acho que não tem como fugir desse time, muito desse time. Pode ser que tenha uma surpresa do tipo Bidu na lateral esquerda, a dupla de zaga realmente é uma incógnita, ou o parceiro do Félix Torres, né? Porque eu acho que o Torres joga. E o meio de campo ali, eu me surpreenderia muito se ele abrisse mão ali de um Carrilho, por exemplo, para fazer 2 volantes, o Garro e 3 atacantes. Acho que ele não vai abrir o time dessa maneira num primeiro jogo fora de casa contra um Barcelona, que é um time tradicional no continente e que tá bem nesse momento. Acho que o Ramon vai se apegar à sua velha estrutura, que não é nenhum demérito, não. É uma estrutura que funcionou muito bem, especialmente no ano passado. Gente, falando aí sobre a declaração do Breno Bidon, para quem não viu, também foi pro Chicaroli lá do meu timão. Foi muito legal, cara, porque ele concedeu uma entrevista exclusiva ali, e aí ele foi questionado sobre várias coisas e tal, e aí de repente, pô, Bidon, tá dentro daquela ideia, né, de voltar vivo, porque né, o empate daqui a pouco seria um bom resultado, né, para decidir em casa, aquela coisa toda. E o Bidon, no auge da sua personalidade de 19 anos, de um moleque que foi titular e campeão sub-20 do Sul-Americano com a seleção brasileira, respondeu o seguinte: cara, acho que não pega muito bem esse negócio de voltar vivo. Quem tem que se preocupar em voltar vivo são eles. É isso, cara, é isso. Pode ser que ele se dê mal por uma declaração como essa, porque daqui a pouco perde o jogo e tal. Não interessa. Ele tá jogando no Corinthians, ele tá representando o Corinthians e é o Barcelona, que obviamente é um adversário bem mais difícil do que a Universidade Central, mas é isso, cara. A gente brinca muito, né? Quando a gente cai nesses grupos de Libertadores e tal, caramba, pô, pegamos fulano, pegamos. Pensa como estão esses times quando olham e falam assim, putz, caiu um brasileiro lá, caiu um Corinthians da vida. Os caras tremem, é foda, os caras reclamam, puta, caímos no grupo do Corinthians. É óbvio, gente, é óbvio. Olha o time que tá o Corinthians, olha a estrutura que tá, o nível dos jogadores, olha as opções que eu citei pra vocês aí. Pô, ele pode fazer várias variações, né? Ele tem ali Maicon, Rian, Martinez, aí tem Carrilho, tem Alex Santana, né, para aumentar a estatura do time, quem sabe, né? Aí na defesa ele tem Gustavo Henrique, tem Félix Torres, tem André Ramalho, tem aí no ataque tem o Romero, tem o Thales Magno, além do Memphis e do Yuri. Caramba, gente. Então assim, obviamente eles estão preocupados com isso, de estarem vivos ainda no jogo de São Paulo. E é por isso que eu acho que o Corinthians tem que buscar a vitória, sim, senhor. Agora, a minha expectativa para o jogo ela é bem diferente da que foi contra o CV. Não é só pelo que aconteceu nos 2 jogos, porque o Corinthians passou daquele jeito, né? Do jeito Corinthians. O Corinthians empata o primeiro jogo, empata o segundo jogo até os 41 do segundo tempo, até que o Yuri destrava tudo e classifica o Corinthians. O Corinthians tomou 3 gols da Universidade Central. Não é só por esse batismo assim que eu tô entendendo como um jogo bem mais complicado. É por toda a circunstância, pelo nível do adversário, pela tradição do adversário. Então, eu esperava que o Corinthians atropelasse esse time venezuelano nos 2 jogos. Isso não aconteceu. Eu não vou esperar isso agora, de verdade. Pode ser até que aconteça. E aí a gente fique com cara de tacho do tipo, porra, contra o time mais fraco teve dificuldades. Aí contra um time mais forte, daqui a pouco se sobressaiu. Pode ser, o futebol tem disso. Agora, o que eu espero de verdade, e acho que o torcedor tá nessa linha, vocês podem comentar a respeito, é a classificação. É a classificação. Eu não vou. A gente vai fazer as nossas análises pontuais aqui, do tipo como é que o time foi, como é que foi o Ramon nas suas escolhas, mas eu não vou aqui exigir nada além do resultado, da classificação, da vaga. Ah, empatou os 2 jogos, passou nos pênaltis? A gente vai ponderar aqui o que deu errado, mas isso é o mais importante. Ah, passou com 1-0 na volta, empatou na ida, voltou 1-0 e tal, um resultado magro, não jogou pro gasto. Não interessa. Estará, se isso acontecer, na fase de grupos da Libertadores. É só isso que importa, tá, gente?
porque a temporada ainda está começando, ainda tem coisa a acontecer, a gente pode aqui apontar preocupações, né, porque tem uma reta final de Paulista junto, né, dessa confusão toda, mas eu não vou, assim como contra o CV, exigir, e falei, e cobrei, e queria uma goleada, porque contra um time frágil desses você tinha que passar por cima. O Corinthians não conseguiu. Então, desta feita, a partir de agora, nesse jogo, esquece. Eu não quero nada além de uma vaga. Então, pode ser que a gente... E isso vai mudar meu olhar, né? Minha análise, porque daqui a pouco, se for um jogo difícil nesse jogo de ida, mas beleza, voltou com empate, voltou com 2-1, voltou com 1-0, tá lindo, tá lindo. Porque tá dentro de um contexto da necessidade de classificar. E repito, isso é o que mais importa nesse momento. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, de volta no canal, trazendo para vocês um giro de informações do Corinthians. A gente vai reagir, repercutir muito sobre esse vídeo do jornalista esportivo Chico Garcia, trazendo aí as últimas informações do Corinthians, com exclusividade, falando aí da tática do time, falando aí de escalação, trazendo em primeira mão tudo para vocês. Mas antes de falar desse jogo de hoje, dessa importância que tem a pré-Libertadores pro Corinthians, vamos falar um pouquinho do mercadão da bola, porque continua agitado, hein? Mesmo com a janela fechada, continua agitado o mercadão da bola no Timão. Não é segredo para ninguém que após o Corinthians contratar o lateral esquerdo Fabrício Angileri, de 31 anos, jogador argentino, o Corinthians colocou em pauta a contratação de um lateral direito. Isso é um trabalho que o diretor executivo Fabinho Soldado e o presidente Augusto Melo estão fazendo no bastidores. O Corinthians entendeu que é necessário fazer uma contratação de um lateral direito, porém, o Corinthians só pode contratar jogador que esteja livre no mercado. Ah, mas a janela está fechada. Mas se quando fechou a janela e já estava livre, isso não impede dos clubes fazer a contratação, porque esse jogador precisa de trabalhar, ele está livre. Você não está fazendo oferta a um jogador em nenhum clube. Então o Corinthians procura um lateral direito para ser titular absoluto, assim como o Fabrício Angileri já chegou, já vestiu a camisa, já participou do jogo e fez um cruzamento perfeito na cabeça de Memphis Depay para fazer 2-0 Corinthians e eliminar o Mirassol nas quartas do Paulistão. Então o Timão tá de olho no mercado, trabalhando os bastidores, e o Corinthians tá aí à procura, porque assim como o Ramon Dias não estava feliz com a sua lateral esquerda, Ramon Dias também não está feliz com a lateral direita, porque o Mateuzinho tem uma deficiência muito grave. Qual que é? Ele não recompõe, ele não marca a passagem do atacante. Ele ataca bem, mas para marcar tem uma deficiência técnica muito grande. Então o Corinthians está procurando um lateral direito para contratar, para jogar no lugar de Mateuzinho, e Mateuzinho ser o reserva desse cara. Eu tenho visto aqui na internet muitas sugestões de lateral direito das pessoas falando, né? E eu até anotei para vocês. Eu já vi o nome aqui que o Corinthians poderia trazer o Advíncula, que joga no Boca Júnior. Isso é sugestão da internet, não é informação minha. A informação minha é que o Corinthians tá buscando, tá sondando o mercado para contratar um lateral direito. Ponto. Ponto final. Agora, eu tenho visto, como falei pra vocês, sugestões na internet. Advíncula, do Boca Júnior. O William, do Cruzeiro. Sérgio Aurier, né? E também o Martineira, do Racing. Olha, todos esses nomes eu tô vendo sendo citado por internauta que o Corinthians poderia buscar. E aí, falando dessa contratação, eu quero fazer uma observação. Qual que é o erro grave do Corinthians? Por que eu falo do erro grave? Porque o Augusto Melo disse uma coisa e tá fazendo outra. Vamos lá, vamos pensar. Na campanha do Augusto Melo,
O que ele dizia dos seus antecessores? Dos presidentes antecessores? Dizia que eles contratavam o jogador errado e depois não dava certo, o Corinthians emprestava pagando parte do seu salário. E na presidência, ele sendo presidente, isso não ia acontecer mais. O que está acontecendo hoje no Corinthians? E eu já avisei vocês algum tempo atrás. Quando o Corinthians liberou o Fagner para o Cruzeiro, o Corinthians teria que ir ao mercado. Tá indo ou não? O Corinthians está indo no mercado. E aí o presidente, olha o erro do presidente Augusto Melo junto com o diretor executivo Fabinho Soldado. O Corinthians liberou o Fábio para o Cruzeiro. O Corinthians está pagando quase 70% do seu salário. Que o Fagner ganha a faixa de 800 mil reais. O Corinthians paga 500 mil para o Fagner. Certo? E aí o presidente, não satisfeito com esse desserviço, né? Que o Fagner serviria para estar no Corinthians até hoje, emprestou Pedro Raul para o Ceará e paga cerca de 330 mil reais para Pedro Raul jogar no Ceará. Ironia do destino, Pedro Raul chegou no Ceará semana passada, já chegou marcando gol. Olha para você ver. O Corinthians paga caro no jogador, certo? Porque o Pedro Raul, o Corinthians pagou 5 milhões de dólares. Isso corresponde a praticamente 30 milhões de reais, né? Ele custou com tudo o Corinthians em salário, já passou de 40 milhões e é da diretoria do Augusto Melo. Então o que Augusto falava que não ia fazer, está fazendo hoje, né? É isso o erro do Corinthians. Agora o Corinthians está no mercado, quer contratar um lateral direito, não conseguiu contratar até o dia do fechamento da janela, porque a janela fechou dia 28 de fevereiro, conseguiu apenas o lateral esquerdo, que é o Fabrício Angeleri. Até então, era o único clube brasileiro que não tinha feito uma contratação na primeira janela de 2025, era o Corinthians, né? Então, você vê, muita coisa errada que acontece no Corinthians hoje. O dia que o Corinthians ajustar tudo isso, cara, é um time que é espetacular, tem uma torcida espetacular. Se o Corinthians ajustar todos esses problemas administrativos, né, que isso aí é a administração do clube. O Corinthians é um dos maiores times do mundo e vai, assim, pegar uma sequência de ganhar título surreal. É o Real Madrid do Brasil, né? Na sequência de título. Pra mim, eu que sou corintiano, pra mim o Corinthians é maior que o Real Madrid. Não é financeiramente, mas em torcida, o Corinthians em mídia, em publicidade, o Corinthians é maior que o Real Madrid. Só que precisa de ter uma sequência de títulos assim como o Real Madrid tem. O Corinthians hoje, ele é mal administrado. Já foi pior, tá? Já foi pior. Se o Timão hoje tem uma dívida de 2,4 bilhões, ó, é herança, a maioria dessa dívida é herança dos ex-presidentes. É herança da má administração do passado, certo? E agora com o presidente Augusto Melo, o Corinthians já cresceu 300 milhões em dívida. Muitas contratações o presidente acertou, mas muitas também errou. E não pode acontecer com um clube profissional do tamanho do Corinthians. Algum jogador que o Corinthians levou, o Corinthians pagou a maior nota de Mateuzinho. Gente, vem cá. Mateuzinho é fraco tecnicamente. Gente, vamos falar a verdade. Mateuzinho tem, com todo respeito ao atleta, o Mateuzinho pra mim tem deficiência técnica. Pra mim não tem capacidade pra ser titular na lateral direita do Corinthians. Pra quem já teve Zé Maria na lateral, meu, você olha pro Mateuzinho, você fala, não dá. Tem muita deficiência técnica. Aí eu tô pensando aqui, olha, se o Corinthians jogar com o Santos, como jogou no Mirassol, quando jogou com o Mirassol nas quartas de finais, jogar na semi com o Santos assim, o Corinthians perde o jogo. Ah, Mineirinho, mas por que perde? O Corinthians perde o jogo? Porque Neymar vai jogar na infiltração, passando atrás das costas de Mateuzinho. E aí você já viu, Neymar vai deitar e rolar. Se o técnico Ramon Dias não mudar esse esquema tático, Mateuzinho vai levar bola, lançamento,
né? Atrás das costas direto. E Neymar ganha na frente, ele faz um salcedo na zaga do Corinthians, né? E vai lá e cruza ou marca o gol. Guilherme tá vivendo uma excelente fase no Santos. Soteldo voltou a jogar bola. Se deixar esses três caras jogar, né, ter espaço, cara, eles deitam e rola. Então o Ramon Dias tem que mexer nesse esquema tático, senão o Corinthians vai perder o jogo ali no Mateuzinho. Temos uma coisa boa a falar, que o Fabrício Angileri com certeza será titular absoluto contra o Santos. Porém, hoje ele não pode jogar, ele não pode ser inscrito na fase de pré-libertadores, porque chegou nos últimos dias. Caso o Corinthians passe pelo Barcelona, né? Aí sim, o Corinthians entra na fase de grupo e aí pode ser inscrito o Fabrício Angileri, porque é um baita de um jogador, tem técnica, tem impulsão, marca bem, recompõe bem, além disso sabe atacar os espaços com muita categoria. Então, uma belíssima de uma contratação que o Corinthians colocou em pauta também a contratação do lateral direito, porque o Corinthians percebeu que a nossa lateral direita ela é fraca tecnicamente. Gente, falamos do mercadão da bola e agora vamos falar desse jogo de hoje, né, entre Corinthians e Barcelona lá em Guayaquil. O Barcelona é um dos maiores times do Equador. Mas o Corinthians é muito maior. Certo? Tendo em vista que a folha salarial do Barcelona, ela é em torno de 7 milhões de reais. E a do Corinthians são 26 milhões de reais. Olha a diferença. O Barcelona é um dos maiores times do Equador, mas olha a diferença em números de folha salarial. A folha do Corinthians é quase 4 vezes maiores do que a do Barcelona. Então, dinheiro entra em campo? Não entra não. Mas precisa fazer valer a diferença de jogador que nós temos. Jogadores, tecnicamente, muito especializados. Então, não basta apenas ter jogadores craques se não jogar. Precisa colocar em prática. Porque o Corinthians, nos 2 jogos contra a Universidade Central, o Corinthians também era disparado melhor que a Universidade Central. Para mim, a Universidade Central é muito mais ruim que ter um time menos qualificado do que o Barcelona de Guayaquil. Certo? E o Corinthians quase saiu. Então, tem que colocar em prática o time, a qualidade que o Corinthians tem. Isso aí é responsabilidade de Ramon Dias, né? Fazer o esquema tático perfeito, né? Montar um time certinho para o Corinthians ganhar esse jogo. O elenco do Corinthians hoje, olha só, mais um número. O elenco do Corinthians hoje, ele custa em torno de 111 milhões de euros. 111 milhões de euros. Sabe quanto custa o Barcelona? 23 milhões de euros. Uma diferença de quase 5 vezes maiores em favor do Corinthians. Estou falando de números, mas o Corinthians precisa colocar tudo isso em prática. O faturamento anual do Corinthians, mais um número que eu estou trazendo para vocês, ele gira em torno, ele ultrapassa, até nos anos anteriores, a 1 bilhão por ano. Já o Barcelona, né, ele fatura aí por ano 200 milhões de reais. Olha a diferença. Então o Corinthians tem que fazer valer isso na prática. Apenas números não jogam. A diferença do Corinthians é muito grande do Barcelona. Porém, precisa jogar a bola. Porque o Barcelona é 1000 vezes melhor que a Universidade Central. Se o Corinthians não jogar como jogou com a Universidade Central, será eliminado. Porque se perder lá de 3-4-0, acabou. Já era. Chega aqui na Neoquímica, os caras fazem uma parede na frente da zaga e o Corinthians não consegue furar esse bloqueio. Corinthians tem uma sequência de jogos importantíssimo. Hoje joga com o Barcelona
do Guayaquil, né? Pela primeiro jogo aí da pré-Libertadores. Depois, no domingo, às 18h30, tem o Santos, jogo único, pela semifinal do Paulistão, a partir das 18h30 na Neoquímica Arena. Já na próxima quarta-feira, de hoje a 8 dias, o Corinthians enfrenta de volta o Barcelona, certo? Aqui na Neoquímica Arena. Depois, já vem o quê? Já vem a final do Paulistão. E aí, tem a parada da data FIFA, né? Aí que o jogador vai dar descansado. Barcelona, do Guayaquil, não é um time bobo. Tome cuidado. Tome cuidado, porque o Barcelona do Guayaquil tem 12 jogos de invencibilidade. É o líder do campeonato equatoriano. Nos últimos 15 jogos, né? Eles marcaram nos últimos 15 jogos, eles marcaram em todos. Vive uma fase espetacular, vive uma fase excelente. Os jogadores do Barcelona estão muito motivados, quer marcar história na pré-Libertadores, quer eliminar o Corinthians para entrar nessa história, né? Então, eu não sei como que o Ramon Dias vai escalar esse time hoje. Não sei como. Se Ramon Dias vai permanecer com a dupla de zaga, Félix Torres e Gustavo Henrique, ou você vai voltar com a dupla de zaga, João Pedro Choca e André Ramalho. Se eu fosse o Ramon Dias, eu ia permanecer com Félix Torres e Gustavo Henrique na defesa. Eles jogaram muito contra o Mirassol. Não falharam, não comprometeram. Tá vivendo uma boa fase. Félix Torres tá pedindo passagem já faz algum tempo. Também, outro detalhe que eu não sei se o Ramon Dias vai fazer, se o Corinthians vai jogar aí com 3 zagueiros, né, pra jogar fechado, porque tá jogando fora de casa e ainda tem a possibilidade de definir esse jogo em casa. Então não é um jogo de apenas 90 minutos, é um jogo de 180 minutos. Se ele jogar com 3 zagueiros, ele vai jogar fechadinho. Também ele pode tirar um meio campista, né, e colocar aí o Romero para jogar no ataque. Então, eu não sei como é que ele vai escalar esse time, o Ramon Dias, mas opção para escalar tem. O Corinthians tem muita opção para escalar esse time. Félix Torres, ele concedeu uma entrevista lá no Equador, ele foi formado no Barcelona. A sala de entrevista estava lotado de repórter, de imprensa, né, para entrevistar. Ele é ídolo no Barcelona. Ele é da seleção equatoriana. Então é um cara que está jogando a sua terra. Então eu até acho que o Ramon Dias deveria colocar ele. Ele é a sensação lá do Equador, né? É um cara que famoso lá. É um cara que da seleção, surgiu no Barcelona. Ele foi perguntado se marcar gol, se vai comemorar porque surgiu no Barcelona. Ele falou que não. Infelizmente ele enfrentou o seu ex-time, que ele é ídolo lá, né? Então, tem tudo para ser um grande jogo. E Breno Bidon concedeu entrevista e foi perguntado se ele está preocupado com o jogo, se tá, né? Ele falou que quem tem que preocupar com os jogos é ele, Corinthians, que é o time, né, a ser batido. Então, um jogador que tem apenas 19 anos, mas que tem muita personalidade, né? E se o Corinthians perder, é claro que as pessoas vão tirar o sarro, mas o garoto mostrou que tem personalidade, fala aquilo que pensa com muita responsabilidade sobre tudo. E aí, fiel, o que vocês acham? Corinthians tem condições de vencer o Barcelona lá em Guayaquil hoje? Lá no Equador? Qual que é a opinião de vocês? Corinthians consegue passar por Santos domingo pelo Paulistão, pela semifinal e ir para a final? Qual que é a opinião de vocês? Use o espaço para você deixar seu comentário, deixa seu like e deixa sua inscrição no canal para nossa comunidade continuar crescendo. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.